Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de São Lucas. Lucas 10, 38 a 42. À medida que vos vai abrindo, vai dizendo amém. Quem trajo sua Bíblia de papel aí? Isso. Não é proibido usar tu teléfono. Vos podes usar tu teléfono desde que saque uma foto, ponga na frase del culto que te gostou. Pode dizer que foi vos mesmo que dijiste, verdade? Comparta nossas redes sociais. As redes sociais é a nova maneira de evangelizar. Podemos ligar inúmeras pessoas através das redes sociais. Então, comparta ali, @bola-de-neve-asunción, que será uma bendição. Quem abriu diz amém? Amém. Quem nem sabe o que estou falando, diz misericórdia. Ufa. Lucas 10, 38 a 42, a palavra diz assim: Jesus visita a Marta e a Maria. Aconteceu que, yendo em caminho, entrou a uma aldeia e uma mulher chamada Marta lo recebeu em sua casa. Essa tinha uma irmã que se chamava Maria, la qual, sentando-se a los pies de Jesus, oía su palabra. Pero Marta se preocupava com muito que haceres, e acercando-se, dijo: ¿No te da cuidado de mí, hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se lo quitar, la cual no le será quitada. Amém? Vamos orar? Cerra tus olhos, barra tua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu reconozco que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, Espírito Santo, a não ser minha disponibilidade para estar aqui. Então, toma-me em tus manos uma vez mais, em nome de Jesus. Que vos puedas ministrar nessa casa uma vez mais. Que tu presença seja real e ativa nesse momento. Em nome de Jesus, que todo pensamento venga a ser levado cautivo à tua presença. Nós necessitamos de tua ministração, necessitamos de vós em nossa casa, em nossa família. Se tu presença ministra nossas vidas, é suficiente, Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, toma tu lugar de honra, toma tu lugar de glória. Sabemos, Espírito Santo, que pessoas podem estar aqui por uma invitação, por um compromisso, por uma escala. Pero sabemos, Espírito Santo, que vos não está aqui por nenhum desses motivos. Vos estás aqui para ministrar nossos corações. Vos estás aqui, Espírito Santo, para quebrar todo aquele altar que não é dedicado a ti. Então, ministra nossas vidas, que seja uma manhã de um encontro personal contigo. Em nome de Jesus, que todo pensamento venga a ser levado cautivo à tua presença. Nós damos ordens a hora, todo infiltrado das tinieblas, todo pensamento que não provém do Senhor, todo espírito humano, todo pensamento de distração, se agarrado a hora e levado pelo abismo, para onde o Senhor Jesus determinar. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Espírito Santo, e te agradecemos. E quem crê nisso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos lá. Esse não é o único encontro de Marta e Maria com Jesus, tampouco de seu irmão Lázaro, pero é um encontro muito importante, donde Marta está afanada, como disse o próprio Jesus, cuidando de muitas coisas que sim são importantes, e essa palavra sobre Marta quer dizer que ela é como uma diaconisa, porque ela fazia muitas coisas que verdadeiramente eram importantes, e Maria também estava aí, nesse momento, nesse encontro tão especial. Pero não é o único momento relatado de encontro entre eles. Eles têm outros encontros, mas seguramente há muitos mais. Pero a Bíblia me relata 3 encontros, e esse é um deles. Quando Marta estava cá lavando os pés de Jesus, secando com seus cabelos, verdade? E Maria, verdade? E Marta estava aí atrás, preocupada com seus quehaceres, e isso é muito interessante. Pero a Bíblia me relata basicamente 3, e esse é o primeiro deles. Jesus lhe disse assim: Marta, Marta, vos estás afanada, vos estás preocupada, vos estás sendo todo o que é importante, pero está olvidando o que é fundamental. Muitas vezes nós somos assim como Marta, queremos fazer muitas coisas que verdadeiramente são importantes, pero acabamos olvidando a parte principal, que é estar a los pies de Jesus. Pero esse foi um início, isso foi muito interessante. Foi de Marta e Maria eligindo a buena parte. Pero luego de este encuentro, viene un nuevo encuentro.
que é quando o irmão de Marta e Maria havia sido morto. Então, Marta e Maria mandam avisar Jesus que seu irmão havia sido morto. E Jesus disse: não se preocupem, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado. E eles falaram para Jesus, e Jesus tardou 2 dias em esmerar-se para ir allá. E eu paro para pensar, me gusta muito ponerme nos calçados de los personagens bíblicos, e eu paro para pensar o que estava passando na cabeça de Marta e Maria. Marta estaria pensando assim: bueno, Jesus dijo que iba a venir e não vino, porque seguramente porque eu falei com ele. Eu lhe dije que recebia em minha casa e estava afanado com as coisas, estava trabalhando, fazendo todo o que deveria ser, mas não estava a seus pés. Então, esse seguramente, se eu me pongo nos calçados de Marta, esse era o pensamento dela. Mi hermano morreu porque quizás não hice lo que deveria ser, quizás eu hice mal lo que eu deveria ser, quizás eu estuve clamando a presença e não encontrei a presença, mas essa é outra coisa que está em minha mente. E Maria também podia haver pensado assim: eu hice todo o que deveria, eu não estava afanada, eu estava buscando a Jesus verdadeiramente, eu parei todo o que estava fazendo, e estava aos pés de Jesus, e agora meu irmão muere. E o Senhor disse que a morte dele não é na morte, para que o nome dele venga a ser glorificado. Ele disse que ama meu irmão e não vem nunca. Então, seguramente esses pensamentos estavam na cabeça deles, de Marta e de Maria, pensando: Deus mío, o que está passando? Mi segundo encontro, relatado na Bíblia, com ele, e agora necessitamos, e ele não vem. Onde está Jesus? O que está passando nesse momento? Eu não sei vós, mas às vezes somos atacados por pensamentos assim: eu hice todo o que deveria, ele não vino, ou não hice nada por isso ele não vino. Como se Jesus dependiera de lo que nós hacemos para venir ou não venir. Essa semana, quando estávamos ministrando allá em Complexo Ramá, eu lhe dije a eles uma coisa que tinha em meu coração, el líder de aí, eu lhe dije assim: mira, quando eu cheguei, Jesus já estava acá. Porque nós não temos essa possibilidade de fazermos muitas coisas e Jesus venir por lo que nós hacemos. Se Jesus viene por lo que nós hacemos, Jesus se mueve solamente por las obras. E às vezes podemos pensar assim: então eu não hice bem lo que deveria ser, por isso Jesus não vino. Sendo que a presença de Deus não é canje por lo que nós hacemos ou deixamos de fazer. Marta e Maria poderiam estar pensando nisso: eu hice e ele não vino. Ou Marta poderia estar pensando: ele não vino porque eu não hice. Pero Jesus já estava cá, nessa casa, antes mesmo do que vos legava, ele já estava cá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não temos essa capacidade, porque o Espírito Santo de Deus é inafastável de nós. Se eu estou com Jesus, o Espírito Santo está. Então não é por lo que eu hago, é por lo que eu entendo verdadeiramente e aprendo a desfrutar. Porque senão eu me esmero como Marta para fazer as coisas, para cambiar, para que eu pueda agradar, para que pueda venir a presença. Então, quando nós dizemos assim: vamos buscar a presença, é como se a presença estivesse perdida, e a presença não está perdida, a presença do Senhor está aqui. Basta nós nos conectarmos e entendermos que Ele está, e não parar com a búsqueda desenfreada por algo que já está. Vocês estão entendendo o que está passando acá? Às vezes dizemos: Deus, eu quero buscar tu presença, venga com tu presença. E ele não está acá, acaso? Ou acaso foi a zeladoria que trajo a presença dele? Ou acaso foi a alabança ou o chofar tocando? Não, ele já estava acá antes que nós legássemos. Mas nós devemos entender isso e não tratar de qualquer maneira. ¿Por quê? Porque senão eu posso viver de uma super graça. Ele já está, apesar de qualquer coisa, ele já está. Então vivo a vida de qualquer maneira, porque ele já está acá. E não é assim. Esse não é o pensamento. Eu devo viver em la presença, não somente buscando a presença, por la presença já está. Então eu necessito aprender a cuidar de mis pensamentos para aprender a desfrutar da presença do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo acá? Marta tinha todo para dizer: basta, Jesus, meu irmão morreu e vos não venís. Mi primeiro encontro contigo, vos já me bajaste a canha, me retaste, verdade? Já me dijiste que eu sou afanada e ocupada com muitos quehaceres. E tudo bem, minha irmã estava aí por lo menos. Pero agora, Jesus, és meu irmão. E onde está vós, Jesus? Marta poderia haver dito assim: já não quero mais. E Maria também poderia dizer isso. Maria poderia dizer: Jesus, eu agarrei a boa parte, vós mesmo dijiste que eu agarraria a boa parte. E agora meu irmão se foi. E onde está vós? Eles poderiam haver dito assim: eu já não quero mais, basta.
elas poderiam ser dominadas por pensamentos negativos, pensamentos de rechaço, pensamentos de coisas que passaram. Elas podiam dizer assim: primeiro vos decís que vem e depois tarda. Elas podiam dizer: Jesus, não estou te faltando com respeito, pero ¿acaso não vês o que nós estamos fazendo acá? Às vezes, nós podemos sentir-nos como Marta e Maria e dizer assim: Jesus, vos não está vendo o que está passando em minha vida? Há momentos em la vida que nós somos assaltados por pensamentos que nos hacen rehenes de nossos próprios sentimentos. Há momentos que todo está bem, pero é como ladrão que vem e põe uma arma em nossa cabeça e saca aquilo que é principal em nossas vidas para aquele momento, que é a única coisa que nós temos, que são os pensamentos. Muitas vezes vêm pensamentos e está tudo bem, pero somos invadidos por uma ola de pensamentos que nos hace tão difícil, que nos hace a vida complicada. Momentos que fazem que nós sejamos levados para um lugar que nem deveríamos estar, pero somos sequestrados pelos nossos pensamentos. Sabemos que nossa fé não deve ser movida por mis sentimentos, pero mis sentimentos são movidos por mis pensamentos. E se eu não aprendo a cuidar do maior campo de batalha que tenho, que é minha cabeça, as coisas vão estar muito difíceis. Cuida com tus pensamentos. Cuida com tus pensamentos, por mais que vos existe todo, ou por mais que vos não existe nada. Tudo empieza na cabeça. Cuida com seus pensamentos. Essa semana eu fui atacado em pensamentos. Posso contar para vocês, sim ou não? Vocês vão rir de mim, verdade? Pero está tudo bem. Thaís leu, verdade? Pero depois orou por mim. Essa semana eu fui atacado por pensamentos e foi muito difícil para mim. Eu cheguei desse viagem del campo e tinha muito dolor em mi riñón. Em realidade, quando eu me fui para o campo, eu já tinha dolor, porque eu venho de um mês de muitos dolores. Tive uma queda, me lastimei meu ombro no jiu-jitsu, mas lastimei como se chama? Mi escápula, não é escápula, como se chama esse acá de atrás? Omoplata. É omoplata, verdade? Omoplata é o nome. É ala, essa cá. Me lastimei essa cá, me lastimei meu ombro, lastimei minha perna, lastimei meu quarto. Vou poder pensar assim: pastor, pero vos está viejo, verdade? Viejo é tu passado. Assim de amável sou. Então, vim de uns dias meio difíceis assim, pero quando cheguei de viagem, eu já tinha um dolor, pero um dolor muito forte em mi riñón, muito forte. E esse dolor em mi riñón me hizo ter náuseas. E eu lhe dije a Thaís: eu não estou bem, necessito de um remédio. E estava meio mal assim. Mulheres, vocês só vão entender como um homem está assim, sofrendo no dolor del parto. Aí vocês vão entender o que é um homem, verdade, enfermo. Essa é a única experiência de vocês, para saber que é um homem gripado. Pero a onde vou é que estava muito mal de verdade, me dolia, pedi remédio para Thaís, e ele disse: ai Deus mío, remédio novo, e me trajo um coquetel, verdade, eu pensei, ele me vai matar, me vai drogar, e me trajo muitos remédios, e eu tomei esses remédios, e havia sido, me despertei por la madrugada, às 3 da manhã, 3:02 para ser mais exato. Sabe o que acontece no mundo espiritual às 3 da manhã? Nada, acontece em qualquer horário, verdade? Pero está tudo bem. Pero eu me despertei às 3 da manhã com muito dolor, pero muito dolor mesmo. E aí não tinha minha mamá para despertar, despertei a Thaís. Ele disse: tenho muito dolor, e ele disse assim: vete no médico. Pero eu tinha que cheguei de viagem, tinha que dar classe no dia seguinte temprano, e eu lhe disse: não, eu não me vou no médico. Vou quedar-me acá, vou suportar esse dolor. E não me fui no médico. Pero quedei com esse dolor. E era 3, era 4 da manhã. E começou a doler tanto mi riñón, que eu comecei a pensar: e se é um câncer? De verdade que comecei a pensar: e se eu me muero hoje de um paro cardíaco por uma insuficiência renal? E meu coração começou a disparar. E aí entrou na pior parte: e se eu me muero, com quem está em casa? De verdade, Nath, meu coração começou a latir, eu pensei, não, comecei a sacar os nomes, não, esse jamás.
E aí eu me di conta que solamente eu, verdade? Pero de verdade que me latia o coração e eu pensava, quem vai cuidar de meus filhos, verdade? E já imaginava assim, e me hacía sofrer isso, verdade? E me hacía mal, porque não lograva dominar meus pensamentos. E eu pensava, não, nada que ver, deixa-me pensar na sequência, jab, direto, cruzado, rodilha projetando. E de repente já estava pensando na enfermidade, porque me molestava, me dolia, estava horrível isso. A ponto de que meus próprios pensamentos fizeram que meu corpo começasse a rebotar sintomas verdadeiros em meu corpo por meus pensamentos. Quantos já pensaram nisso? Quantos já passou nisso? Vos não tenéis nada e começam na cosita e começam a somatizar muitas coisas. E quando vês, vos mesmo já morriste, já hiciste tu funeral. E eu já me fui com Deus, já arreglei mis cuentas. E disse, Deus, que onda, Deus mío, mira, verdade? E aí começam esses pensamentos na cabeça. E às vezes, eu levo muito as coisas muito em broma, pero as coisas são reais, verdade? Pero há muitas pessoas que são atacadas assim por pensamentos e não logram avançar em sua vida. Está tudo bem, pero vienen pensamentos de que vos te hace sentir menos. Vienen pensamentos que te hace sentir enfermo. Vienen pensamentos que vos somatiza muitas coisas que não vão funcionar. Vienen pensamentos que vos empieza a viver na vida de uma maneira demasiado negativa. E se eu não cuido com esses pensamentos, eu serei dominado e não vou avançar. Se eu não cuido com meus pensamentos, eu não avançarei na vida. Se eu não... E essa é uma pergunta, e eu quero que você pergunte para a pessoa que está de seu lado. Pergunta para ele assim: você já paraste para pensar em lo que está pensando? Você já te paraste para pensar em onde leva tus pensamentos? Você já paraste para pensar? Às vezes nós vamos acostar-nos, eu não sei vós, mas eu hago muito isso. E meu pensamento viaja no túnel do tempo, verdade? E às vezes viaja no passado e eu vou olhar e pesco sentimentos, emoções e trago para o presente. Às vezes viajo para o futuro, de coisas que nem passaram, hipoteticamente poderiam passar, e já trago isso e vou somatizando em minha vida. E no dia seguinte estou exausto, cansado. Por quê? Porque não aprendi a dominar meus pensamentos. Estão comigo? As empresas antigamente, as grandes empresas que tinham bons recursos humanos, elas faziam uma prova para que você pudesse ingressar nas empresas, e essa prova se chamava QI, coeficiente de inteligência. Pero agora as empresas cambiaram, elas já não fazem mais esse QI de coeficiente de inteligência, elas fazem o QE, que é coeficiente emocional. Então, eles não estão preocupados de quão sábio, quão inteligente você sois. Eles estão preocupados de quão sábio você sois para lidar com as emoções e com os relacionamentos. Então, já não se trata mais de quanto aprendizagem, quanto conhecimento eu tenho da vida. Se trata de acerca de como eu vou suportar e vou elevar os sentimentos e minhas emoções com relação ao equipo que eu estou involucrado. Familiarmente é a mesma coisa, não se trata mais de quanta inteligência você tem, se trata de como você podes lidar com tus emoções, com tu coeficiente emocional. Mirar para uma pessoa que tem cara de quem está meio louca, verdade? E habla assim: Deus está falando contigo. Nadie mirou para mim, graças a Deus. Pero Deus está vendo a voz aí, pensando que os outros estão loucos, pero Deus sabe o que você hiciste o verano passado, ¿eh? Deus sabe quantas vezes você sentás acá está com a cabeça lá no gaúcho, verdade? Almoçando já. E quantas vezes eu estou falando acá de coisas que passam na vida e você pensando, esse passa na cabeça na vida de fulanito, verdade? E é para vós mesmo a palavra, verdade? E vós cuidando de tus pensamentos, arquitetando aí tus pensamentos. O tema é que os pensamentos são frutos de nosso cérebro, de nossa imaginação, pero pensamentos, eles levam a algum lugar, pensamento levam a sentimentos. Então, se eu não paro para pensar aquilo que eu penso, eu não paro para entender aquilo que eu sinto. Penso, logo sinto. Se eu sinto, eu me comporto como. Então, se eu tenho um comportamento equivocado com relação à minha fé e à maneira que eu tenho de viver, não está relacionado solamente com meu comportamento, está relacionado com meu sentimento, porque eu me comporto como eu me sinto. E se eu me sinto de uma maneira rehém de meus próprios pensamentos, é porque meu comportamento está relacionado com meu sentimento e meu sentimento está relacionado com meus pensamentos.
Então, a maneira como vos te comportas não está relacionado solamente com o porque sim. A maneira que vos te comportas está relacionado com como vos te sentís. E a maneira como vos te sentís está relacionado com a maneira como vos pensás. Veja para Marta e Maria, cada uma delas reaccionava da maneira que elas pensavam. Por quê? Porque elas pensavam, logo sentiam, logo se comportavam. Então, o que eu estou falando acá para vós é que se tu cabeça não está em las coisas de Deus, se tu cabeça não é renovada por la mente de Cristo, tus sentimentos não vão ser sentimentos como de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Luego, tu comportamento não será como a mulher de um homem de Deus. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, pero eu não logro hacerlo. Sí, pero ¿dónde está tu cabeça? Porque como vos pensas é como vos sentís, e como vos sentís é como vos actuás. Pero la carne es fuerte, pastor, y el espíritu es débil. La carne es blanda, pero el pecado no es proteína. Tranquilo, ¿verdad? Pero la carne siempre vence, pastor. Pobre de mí, ¿verdad? Sí, porque vos pensas solo en cosas de la carne. Solamente pensa em coisas da carne, luego vai sentir coisas da carne, luego vai se comportar como um mundanito, verdade? ¿Por quê? Porque tu cabeça está nas coisas da carne. O que você está pensando? Se há algo que deve ter em nossa cabeça, a Bíblia diz que tem que ser algo bueno, algo amável, algo de acordo com as coisas de Deus. Pero se mis pensamentos não estão de acordo com isso, como eu vou sentir diferente? E se eu sinto aquilo que eu penso, eu vou comportar-me de acordo com o que eu sinto, e eu sinto o que eu penso. ¿Te gostou essa ou não? Quero ver vocês escrever essa frase aí, verdade? Devo renovar minha mente, porque senão vou ter o mesmo pensamento de escravo. As pessoas quando saíram do Egito diziam para Moisés: como eu estranho as cebolhas. Por quê? Tinha cebolhas aí no deserto? Não, pelo pensamento deles estava allá. Luego eles pensavam nas cebolhas. Luego eles sentiam o olor da cebola. Luego eles se comportavam como quem queria comer cebolhas. E isso não é sobre cebolhas. Estão acá entendendo o que está passando ou não? Pero se eu não entendo isso, não vou avançar. Se eu não entendo isso, não vou avançar. Leva tus pensamentos cautivos ao Senhor. Se eu alimento muito meus pensamentos negativos, não vou avançar, porque vou sentir aquilo que eu penso. Muitas vezes, muitas coisas foram sembradas em nossas vidas, e nós pensamos como aquilo que foi sembrado. Ayer estávamos voltando de acá para casa, e Gabrielita disse para mim, hijo Caleo: não tragues esse chicle que você está na boca, senão vai nascer um pé de chicle em tu pança. E eu lhe disse: não habla assim para ele, porque senão ele vai ter um trauma em sua cabeça. E eu tive um trauma em minha cabeça, verdade? Porque me acordo que minhas tias diziam assim: não coma a semilla de la naranja, senão vai ter um pé de naranja dentro de tu pança. E eu até os 25 anos pensava que tinha um pé de naranja dentro de minha pança. E era moldeado por pensamentos assim. Pero muitas vezes nós escutamos palavras que nos dizem assim: vos não vai dar em nada. Vos vas a ser igual tu padre. Vas a ser igual tu tio, um borracho. Vos vas a ser igual tu tia. Nunca se casou. E passa que esses pensamentos entram em nossa cabeça, e quando passamos por situações, abrimos a porta para esses pensamentos, e se eu penso nisso, eu vou sentir isso, e se eu sinto isso, vou comportar-me nisso. Nenhum homem presta, todos os homens são iguais. E aí, porque vos tuviste algumas malas experiências, pensa que sempre é assim, que todos os homens são iguais. Luego, se vos pensasse que todos os homens são iguais, vos vas a sentir isso. Então, quando empieza a charlar, relacionar-se com alguém, vos empieza a sentir e pensar que todos os homens são iguais. Então, vos te vas a comportar como se todos os homens são iguais. E aí que passa? E aí vos não logra libertar-se do passado, porque tus pensamentos são rehenes. E aí vos não logras avançar na vida. Por quê? Porque eu penso nisso, eu sinto isso e eu me comporto com isso. Então eu devo renovar minha mente com relação às coisas de Deus. Quantas vezes pensamos assim? Eu já tentei convertir-me várias vezes, já me fui à igreja, já entreguei minha vida para o Senhor, mas vi tanta gente que não funcionou, porque para mim vai funcionar. Luego vos pensas, luego vos sentís,
E aí venís no culto, mais ou menos, porque afinal de contas não vai funcionar. Afinal de contas é pelos outros nomás, a conversão verdadeira. E aí que passa? E aí eu me comporto dessa maneira. E aí em la alabanza não é na alabanza, é na quejabanza. E aí em la hora de levantar as manos não levanto. La hora de cerrar os olhos eu abro para ver que está com os olhos cerrados. La hora que tem que abrir eu cierro porque tenho sueño. Porque és dominado por los pensamentos del mundo, de coisas que te hablaram e vos não te abriste para novas experiências. Te disseram que o evangelho é solo assim. Vos te convertiste e agora vos tenés um preconceito acerca de lo que é creyente. E como é o preconceito de um creyente? O preconceito de um creyente quer dizer que as hermanas nunca podem depilar as axilas, que o hermano sempre deve estar com a Bíblia no braço, com um traje, e quando vai predica na punta de los pies, verdade? E não é solo isso, também é isso, pero não é solo isso. Pero se eu não actualizo minha cabeça com o logaritmo del cielo, eu nunca vou avançar. Vos já te diste conta que quando vos estás hablando, o logaritmo te vai hablando. Se vos habla de departamento, abre tu iPhone e tu teléfono, qual seja, verdade, vai ter aí venda de departamento, sim ou não? Isso é logaritmo, verdade? Logaritmo. Essa coisa aí, vocês sabem. Não me pongo em situação difícil. Você está já me entendendo, verdade? Então, quando vos pensás, o teléfono já te manda isso, verdade? Quando vos hablas, o teléfono já te manda isso. Pero isso não é uma criação da natureza. En el mundo espiritual também. Piensa, luego existe. Agora, minha pergunta para vós é: que vos estás pensando que se está acercando de vós? Pastor, mientras mais oro, mais assombração me aparece, verdade? E bueno, onde estão tus pensamentos? É igual logaritmo, verdade? Las coisas que vos hablas, ele te cerca. Las coisas de Deus são a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora eu te pergunto para vós, em onde estão tus pensamentos? Porque em onde estão tus pensamentos, estão tus sentimentos. E onde estão tus sentimentos, aí está também seu comportamento. Então, quando eu penso assim, eu sinto assim. E se eu sinto assim, eu me comporto assim. Então, a conversão não é comportamental. A conversão é acá, em la mente. Em la mente. A palavra original no hebraico para coração, porque a Bíblia diz o coração del hombre, não é esse coração que late, é o coração no original, significa hígado. ¿Por que hígado? Porque el hígado é aquele que vai filtrar todas as impurezas que eu pongo em meu corpo. Então, cuida de tu coração, cuida de tu hígado. Cuida de tu hígado é que aquilo que vos pones tem que passar por um filtro a ponto de dizer: esse me serve, esse não me serve, esse me serve, esse não me serve. Pero se tu coração, se tu hígado não tem um filtro de acordo com as coisas de Deus, todo me serve, todo me serve, todo me serve. Afinal de contas, eu sou creyente, todo me serve, todo me serve. O que nos falta muitas vezes é um hígado para filtrar verdadeiramente aquilo que nos serve ou não. Pode ir um pouquinho mais profundo, sim ou não? A palavra hígado, ela vem da palavra kabod, de glória. Então, se eu estou debaixo da glória, eu estou com um hígado. Se eu tenho um hígado, eu tenho um coração. Se eu tenho um coração, eu tenho uma mente. E essa mente é capaz de filtrar aquilo que me serve e aquilo que não me serve. Agora, se eu não tenho pensamento, eu não tenho coração. Se não tenho coração, se eu não tenho um hígado. Se não tenho um hígado, eu não tenho a glória. E se eu não tenho a glória, eu ando em qualquer lugar. Pero a glória não se mescla com as coisas que não são de Deus. ¿Están entendendo o que está passando acá? Então, nós devemos vencer os pensamentos. Marta e Maria podiam pensar muitas coisas, pero aí vem o terceiro encontro. 6 dias antes da Páscoa, vino Jesus a Betânia, donde estava Lázaro, al que havia estado muerto. ¿Recuerdan del segundo encontro? A quem havia ressuscitado de los muertos. E lhe hicieron aí uma cena. Marta servia e Lázaro era um de los que estavam sentados na mesa com ele. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Una libra de perfume de nardo puro era aproximadamente 300 ml de nardo puro. Aí esse vaso que tem acá era aproximadamente esse. Uma libra era aproximadamente 300 ml de nardo puro. Cada ml era o sueldo de um dia. Ou seja, ela tinha um perfume que tinha o sueldo de um ano. Quanto é um sueldo mínimo? 2.798 vezes 10. Ela tinha um perfume que custava 30 e poucos milhões de guaraníes. Eu não sei quais são os perfumes que você tem, verdade?
pero um perfume de 30 e poucos milhões, verdade, Izzy? É um bom perfume. Pero o que passou com ela? Esse é o tamanho do perfume dela. Nós devemos atualizar nosso pensamento. Não é que ela alegou assim: Jesus, permisso? No aire, verdade? Não, ela não hizo isso. Ela não hizo assim: Jesus passou, ela deu um mostruário. Oh, comprar esse, Jesus, comprar esse. Não. Ela alegou com uma tinarra, com um vaso de perfume de libra. Mira. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e los enrugou com seus cabelos. Essa mesma passagem acá é relatada no livro de Lucas, que disse que quando ela se acercou de Jesus, ela rompeu o vaso e ungiu de la cabeça aos pés. Pero acá é relatado de outra maneira, pero la verdade é que ela ungiu Jesus de la cabeça a los pés e escorrió para los pés, e ela secava com seus cabelos. Vamos lá. E la casa se llenou de olor del perfume, e dijo uno de seus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, ele que havia de entregar: ¿por qué no se fue esse perfume vendido por 300 denários e dado a los pobres? Pero dijo eso no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía todo lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala para el día de mi sepultura, aguardado eso, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre tendréis. Estão acá comigo? Terceiro encontro de Maria e Marta com Jesus. E eu paro para pensar acá, verdade? Ele entregou um perfume que valia 300 denários, 300 sueldos de um dia, 300 jornales. E ele rompeu isso. E eu paro para pensar que, e quando vamos estudar a Bíblia, essa era uma das coisas mais valiosas que ele tinha, seu perfume. Era o mais valioso que ele tinha. E ele entendeu, com esse passar de experiências com Jesus, que ele deveria entregar o mais precioso que ele tinha para Jesus. Assim, de uma maneira muito sensível. Tuvo a primeira experiência a los pés de Jesus. A segunda experiência, ela se tirou a los pés de Jesus de novo, porque seu irmão estava lá. Não foi da maneira que ele quiso, pero sí Jesus lo hizo, verdade? Lo ressuscitou, tanto que estando acá, Lázaro também está junto. Pero agora vem a terceiro encontro, e ela rompe esse vaso de libra, essa de uma libra, a los pés de Jesus. E eu paro para pensar que ele entregou o que ele tinha de mais precioso para Jesus. E me pergunta para vós hoje: que é de mais precioso que vos tenéis que deveria entregar para Jesus? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que es más precioso? ¿Qué? Quando paro para pensar e entender, sabe lo que é mais precioso que nós temos? Tempo. É o tempo. Empresas, redes sociais, streaming, todos eles estão peleando e criando estratégias para nosso tempo. Los videos, youtubers, todo está relacionado com a parte visual, a parte auditiva, a parte sensorial para tempo. Tanto que os cultos, muitas igrejas agora, eles estão avançando tanto que eles querem generar uma experiência sensorial, motora, para que vos puedas oler, oír e ver. E está tudo bem, mas muitas vezes estão olvidando do que sostiene verdadeiramente, que é a base e a palavra. Então, muitas vezes estamos quedando solamente com a experiência sensorial, mas sem estar sensível verdadeiramente a buscar na palavra. E é aí onde vem o grande problema de las pessoas. ¿Por quê? Porque pensam que essa experiência sensorial já é suficiente a ponto de que eu deixo minha Bíblia guardada lá e não buceio verdadeiramente na palavra. E que hago se eu não buceio verdadeiramente na palavra? Eu vou invertir meu tempo em outras coisas. Afinal de contas, minha experiência sensorial acá já foi suficiente. Então, eu já puse todo de mim acá, e agora meu tempo eu vou dedicar-me para outras coisas allá, sendo que toda a nossa volta está cooperando, trabalhando para que nós perdamos ou invertimos nosso tempo nisso. Redes sociais é uma bendição e é triste ao mesmo tempo, pero é necessário falar disso, porque nós somos, eu, minha idade, na geração de milênios,
millennials, después viene la generación Z, después viene la generación alfa. En mi edad, yo tengo que esforzarme para aprender lo que es tecnología. La generación alfa ya ni sabe lo que es tecnología, porque todo es tan obvio para ellos. Pero a dónde viene de todo eso es que viene involucrado con el pertenecer el tiempo, estar con el tiempo, agarrar el tiempo. Entonces, ¿cuál es el más precioso que nosotros tenemos acá? El tiempo. Si el diablo tuviera una munición solamente en el arma y pudiera disparar en su vida, ¿sabe dónde él dispararía? En tu relacionamiento con Dios. Porque si él dispara en el relacionamiento con Dios, acabó todo. E minha pergunta para vós é: depois de tus experiências, sabe que isso Maria? Maria não chegou e perfumou Jesus. Maria rompeu o vaso e entregou todo, sem expectativas de nada mais, e entregou todo para Jesus. Se ela tuviera nos dias de hoje, ela não ia entregar no perfume, ela ia dizer assim: Jesus, toma meu telefone, toma o que me toma meu tempo, toma todas minhas coisas, porque esse acá verdadeiramente é onde eu tenho adorado. É esse onde está minha fortaleza. Perfume para as mulheres nesse tempo era como uma herência. Então, o que ele estava dizendo assim: agora meu futuro já não depende mais de minha herência, Senhor. Agora meu futuro eu rompo tus pés e dependo minha herência verdadeiramente vem de ti, não vem de meus recursos. Minha herência verdadeira não vem de quanto eu estou perdendo meu tempo, sino que meu tempo agora eu entrego para ti. E minha pergunta para vós é: vós ser sincero contigo mesmo, vós está entregando todo para Jesus? Ou você está sendo dominado por tus pensamentos? Sabe por quê? Porque no momento que ele rompeu o vaso, pum, se derramou, a casa se inundou de um perfume, e ele teve um pensamento assim: agora eu entrego todo, e todo está nas mãos do Senhor, já não importa mais nada. Ao mesmo tempo que ele tinha esse pensamento, tinha um outro tipo chamado Judas, que disse assim: oh, Maria, Maria, por que existe isso? Este poderia ser dado a los pobres. Pensamentos e pensamentos. Muitas vezes nós vivimos com a síndrome de Judas. Que é a síndrome de Judas? Pergunta para mim: que é, pastor? Estou com Jesus por los benefícios que ele me pode dar e não por lo que eu posso fazer por el reino. Jesus é suficiente, pero o pensamento de Judas é: não haga todo isso. Calma, Maria, por que vos não pensás? Judas tinha o pensamento natural em las coisas naturais. Judas era aquela pessoa que dizia assim: Deus é um Deus de venga como estão, pero o pensamento de Judas não é solamente venga como estão, é permaneçam como estão. E Maria, o pensamento de Maria, ela vindo como ela estava, sentada aos pés de Cristo, ela teve uma experiência e se tirou aos pés de Cristo. E agora já não basta mais tirar-se aos pés de Cristo, agora eu rompo todo aquilo que me atarra, toda a expectativa, todo eu entrego aos pés de Cristo. Pero os discípulos não entenderam o básico. Ela estava perfumando Jesus para ser sepultado, estava perfumando como um rei que quando se apresentasse para a gente naquele tempo era perfumado, ou como um defunto que ia ser enterrado. Os discípulos não entenderam. Os discípulos estavam dizendo assim: não, para onde você vai, Jesus? Não, eu me vou contigo, sim ou sim. Pero a síndrome de Judas me hace ver solamente os benefícios que eu tenho no reino e não o que eu posso fazer por el reino. Os benefícios e a síndrome de Judas é: eu sou natural e tenho que fazer as coisas naturales. E Jesus disse assim: pero os pobres eles sempre vão ter. E quando as pessoas mal interpretam isso, podem pensar assim: pero Judas tinha uma boa intenção. E sim, tinha uma boa intenção, pero de boas intenções o inferno está lleno. Lo que Jesus está dizendo é: os pobres é o mínimo que vocês têm que fazer. Não há loro nisso, não há uau, mira, está ayudando a los pobres, porque é o mínimo que nós podemos fazer. Como igreja, se nós não hacemos isso, nós somos cachafás, somos sem vergüenza, porque é o mínimo que nós devemos fazer. Então, o que Jesus estava dizendo, os pobres, eles sempre vão ter, e o que ele quer dizer? Que é o mínimo que se espera de nós. Não hace falta dar um prêmio porque nós decimos algo, é o mínimo que se espera, sempre vamos a ter, pero verdadeiramente a entrega. Entregar essa dependência. Por quê? Porque aquilo que eu entrego eu digo assim: Jesus, agora eu te adoro a vós. E se eu não entrego o perfume, eu adoro o perfume. Eu adoro meus recursos. Te amo, Jesus, pero eu adoro esse acá. E eu me vuelvo parecido com aquilo que eu adoro. Se vos adorais o dinheiro, vos vas a ser como o dinheiro.
si vos adorás solamente relacionamentos sexuales, mírate en el espejo para ver cómo va a ser tu ropa, tu vida, tus sentimientos y pensamientos. Si vos adorás solamente que te den palavras buenas, así será. Agora, quando vos entendés que a adoração verdadeira tem que ser aos pés de Jesus, vos te volvés parecido com Ele. Se vos adoras barro, vai ser barro. Se vos adoras alguém vivo, vai ser vivo. É assim de sencillo. Jesus é o único caminho, verdade e vida. E se eu não entendo isso, eu estou perdido. Ou eu entrego todo, ou eu não entrego nada. E essa é minha pergunta para vós. Você está entregando todo ou você não está entregando nada? Ou você está entregando parcial? No, essa parte me gusta da Bíblia, então rasgo. Essa parte do Novo Testamento me quedo. Não, essa parte eu já nem me quedo. Nós adoramos a Deus verdadeiramente através do nosso tempo. E eu pergunto para vós. E essa pergunta eu não estou falando de um pedestal intocável. É para mim isso. Quanto tempo vos passás buscando a Deus e quanto tempo vos passás com outras coisas que a vida te proporcionou através de redes sociais, streamings? Você está mais preocupado com o que diz a palavra de Deus ou com o que diz a gente sobre vós? Deus está levantando uma geração, mas uma geração que não é esclava do sentimento, do pensamento, do comportamento. Porque o mundo quer dizer nosso comportamento. ¿Por quê? Porque Ele sabe que nosso comportamento está relacionado com nosso sentimento, nosso sentimento está relacionado com nosso pensamento. Então, não é que o mundo quer ditar o comportamento, o mundo quer entrar em minha cabeça, mas eu não devo conformar-me com o mundo e devo cambiar. Sim ou não? Pode ir um pouquinho mais profundo? Pode ir na parte de teologia bíblica para vocês, sim ou não? Ponga uma imagem que eu puse aí, por favor. Não sei se tem essa. Isso. Eu sei que nadie acá fuma, verdade? Pero supongamos que esse acá é um vape, pero vos poder substituir o vape por qual seja tu problema, verdade? O vape nada mais é do que um cigarilho camuflado que tem mais químico do que um próprio cigarilho. Pero ele vem disfarçado, por quê? Porque é lindo o comportamento. É lindo. É hermoso. ¿Verdad? Afinal de cuentas, a sociedade aceita. E está tudo bem. Pero se vos sos um pouquinho inteligente, vos vai pesquisar quem são os dueños dessas empresas. São os mesmos dueños de los cigarrillos. ¿Por quê? Porque eles solamente estão atualizando a maneira que eles te hacen escravo. Antes, em meu tempo, quando eu fumava, chegou um tempo que era hermoso fumar. Pero se vos parar para pensar e entender acerca disso, vas a ver que vos sos um imbécil fumando na porqueria dessa. Pero um imbécil, pero eu te digo, e se vos não te gostou o que te digo, vení 5 minutos acá com guante de MMA que solucionamos tu não gostar, verdade? Pero se vos fumas um vape, vos sos um imbécil. Não te falta unção, te falta inteligência na cabeça. Por quê? Porque isso é comportamental. E se vos te comportas como um vape, porque vos te sentís como um vape. E se vos te sentís como um vape, porque tu cabeça é como um humo. Você vai como nada. Pero pode cambiar esse vape para outras coisas. Pode cambiar para o que você é. Pero o final é sempre o mesmo. Na bombita de asma. Porque esse é o final do pecado. Ou você te converte verdadeiramente, ou você vai viver sempre com um acessório. O Senhor não necessita de acessórios para nós outros. O Senhor nos quer livre. Pare para estudar. Vete a ver o último informe acerca do vape de Harvard. Acerca dos atletas que fumam vape, eles têm 20% menos vida longevidade no deporte. ¿Por quê? Porque fumam o chupete eletrônico, verdade? Então, o que passou com vós, a única coisa é que vós não maduraste todavia e vós necessita do chupetito aí. Mirar para uma pessoa que está cerca de lado e habla assim, Maena. Habla assim, ai, Maena, me chupete. Verdade? Imbécil lo que sou, será? Porque depois vai ter assim, e aí nós vamos ter que deixar de evangelizar a gente para ir no hospital orar por tu pulmão que você está morrendo, verdade? Porque sos burro, verdade? Deus mío, ai, pero la tentação, e bueno, eu sei que não é fácil, pero elija qual é tu dificuldade, qual vos queres aí, problema com asma ou problema com tu comportamento, sentimento e pensamento? Que vos queres? Eu sei que parece broma, pero o altar está lleno de vape.
personas de la iglesia, porque no, el comportamento, ¿verdad? Y salen, chupam y fuman su vape ahí, ¿verdad? Dios mío, ustedes no entenderam o evangelho, só isso. Não tem nada de evangelho nesse aí, de verdade mesmo. Tem hipocrisia, tem um montão de coisas tolas. Deus nos chamou para cuidar do nosso templo do Espírito Santo no nosso corpo. E eu sigo com meu comportamento de ninho, verdade? Cambia los, viste quando o homem vai madurando e diz assim, não, cambiou os foguetes, tinha na motita, agora tem na feroz moto, eu não tinha um chupete, agora tem um feroz chupete, verdade? É a mesma evolução. Em onde vos queres estar? Agora minha pergunta para vós é, você está entregando todo para Jesus? Ou te gusta venir no culto para chetear nomás e depois sair de acá como na chaminé de imbecilidade? Quem vós sois? Ou vou te convertir verdadeiramente, brother, ou vai passar tua vida assim, ó, mais ou menos, verdade? E se eu te ver com um chupete desse, pum, em tua boca vai tragar, verdade? E vas a descobrir por onde vai sair o humo. Agora pensa vos onde vai ser com isso, verdade? A donde vou acá é que nós reímos, pero deveríamos llorar com a cara no piso. Sabe por quê? Porque esse é pensamento de Judas. Não passa nada. E sabe o que passa? Quantas vezes escutamos Judas dizer assim, não passa nada. ¿Por qué no vamos cuidar de la gente? Lo que importa es ahora, lo que importa es la visión acá, ahora nomás. Venga como estão, venga. Jesus era do ministério Judas era do ministério de Jesus, ele dizia, venga, tranquilo nomás. E quando chegavam a ver Marta com a cara no piso. Se nós não entendemos verdadeiramente isso, vamos ser escravos, não de nosso comportamento, escravos de nossos pensamentos, e não vamos avançar. Agora a pergunta é, qual é a diferença de Judas e Maria? Quanto custa esse perfume e quanto custa a sangre? A sangre foi 30 moedas de plata e o perfume 300 denários. Sabe qual vale mais? O perfume vale 30 vezes mais do que as 30 moedas de plata. E esse preço não é o preço de Jesus. Esse é o preço de quanto valia o caráter de Judas. Porque não entendeu verdadeiramente quem era Jesus em sua vida. E Maria? Maria se entregou de una. Primeiro, começou a agarrar a banda parte. Segundo, que sua irmã havia sido morto e não passa nada, havia morrido. E ela se tirou aos pés de Jesus. Aonde vou acá é que ela entendeu verdadeiramente o que estava passando. Então, o tema acá não é quanto custa o perfume, nem quanto cuesta as moedas de plata de Judas. A pergunta acá é, que é o que vale mais? A entrega verdadeira de dizer assim, Deus, agora vos está no controle? Ou dizer assim, Deus, eu estou no controle, incluso de sua própria vida, por isso eu te entrego allá. Cada vez que eu fumo mi vape, cada vez que eu volvo para mi pecado de pornografia, cada vez que eu sigo avançando nas práticas que eu já deveria haver convertido, é como se eu agarrasse e dissesse assim, Jesus, quédate acá, que eu me vou com mis 30 moedas allá. Sabe como termina a vida de Judas? Colgado. Sabe como é a história de Maria? Jesus disse assim para ela, donde seja predicado o evangelho, essa história vai ser recordada. Por quê? Porque ele entregou tudo. Não estava relacionado com o dinheiro, não estava relacionado com, estava relacionada com uma entrega verdadeira. Estava relacionada de que, mira, eu entendi, Jesus, o que você está dizendo. Por que eu entendi? Porque eu já empecé prostrada, eu segui prostrado. E mais adelante, não é que eu só me prostro aos seus pés. Eu me prostro aos seus pés, eu rompo todo o que tenho. ¿Para quê? Para que sepas verdadeiramente que eu dependo solamente de ti, não dependo de nada mais. O que está passando acá é que ele está aprendendo e ponendo em prática verdadeiramente aquilo que ele aprendeu. Qual é a diferença? O que está passando acá? Maria estava aos pés e entendeu. Busquem as escrituras onde Judas estava aos pés de Jesus. Busca. Não encontra. E por que ele não teve um comportamento de entrega? Porque ele nunca teve aos pés de Jesus. Sempre teve assim.
eu sou o tesoreiro, eu sou o administrador. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no hace aquele? Não, eu cambiaria isso, eu cambiaria aquele outro. E sabe qual que é isso, essa mulher? Nada me importa, esse acá me importa. Ah, e meu perfume? Perfume? Ah, e mis coisas? Mis coisas? Que são mis coisas comparáveis com a presença do Senhor? O que és todo? Para pensar em tu coração aí nos momentos mais difíceis. Você te recuerdas quanto tinha em tu bolsillo? Não recuerdas. Você recuerda aquilo que tinha em tu coração. Se estava livre ou se era escravo. Maria estava haciendo o que os discípulos nunca entenderam, que tinha que tirar-se verdadeiramente aos pés de Jesus. Maria aprendeu e pôs em prática. E Judas? Então, minha pergunta para vós acá é: quem sois vós? Judas ou Maria? Quem sois vós? E não me diga com tus palavras, me diga com tus atitudes de como vos llegaste hasta acá. Decime uma coisa. Maria entregou o perfume nos pés de Jesus. Que é o que vos tenés que entregar? Porque o perfume para ela era o mais valioso que ela tinha. E eu não estou dizendo para que vos hagas sacrifícios agora, não. Porque deixar as adicções não é sacrifício. Mi carne vai ser sacrificada, porque às vezes dá gosto, verdade? Porque o pecado é assim, hace crescer, hace sentir-me, wow, super bem. Porque a droga, porque me sinto bem. Eu já me droguei muito, eu sei o que estou falando. Para que vos que não creas en el diablo, porque vos nunca hiciste assim no crack. E puf, te explota tu cabeça. Aí, meu irmão, aí vos vas a ver que é Satanás. Vos não crees en el diablo, não, nada que ver, porque vos nunca merqueaste e não saber lo que é ser rei de uma porqueria. ¿Están acá? Pero quizás tu problema não seja adicções assim, tu problema seja outros. Independiente de tu problema, o Senhor te está chamando para que vos entregues tudo. Todo, 100%. 100%. Que é aquilo que vos tenés de valioso? Que é aquilo que vos adoras? Que é aquilo que vos tenés como uma seguridade? Não, aí está. O lugar mais alto que podemos estar é com a cara no piso, para que o Senhor possa cambiar nossas vidas. ¿Sabe qual é minha oração? Eu não vejo a hora que nosso clamor pueda ser não solamente comportamental. Deus, livra-nos disso. Deus, livra-nos daquele outro. Livra-nos daquele outro. Eu tenho pedido para Deus, Deus, nós não queremos tu presença solamente para o culto, para tu mover, porque vos já estás acá, mas a presença é para fora de cá. Então, meu clamor ultimamente me vem um quebranto nas Deus, por favor, venha com tu presença nele, porque o Senhor vai estar, não depende de mim. Não depende de mim, não depende de quem predica, o Senhor já está. Agora, Senhor, que tu presença venga para que nós podemos ser afuera da igreja, para que seamos creyentes verdadeiramente afuera da igreja. Pero para isso há que ter sacrifícios, há que deixar coisas, há que deixar aquilo que te dá uma seguridade que não é seguridade. Há que deixar coisas que a lo mejor te suenan bem, pero são uma porqueria. Empeço por el vape, continuo por la promiscuidade, continuo por el adultério, continuo por aquilo que te hace esclavo. Se vos despiertas e mira tu teléfono nas redes sociais, duerme e mira tu teléfono nas redes sociais. Se vos não pode passar um dia sem rugar, não pode passar um dia sem nascer, esse te domina. Esse te domina. Que devo fazer com isso? Entrega aos pés de Jesus. Ele pode cambiar tu vida. Eu não sei como vos entrastes acá nesta manhã. Quizás vos entraste com o coração apretado. Ah, Senhor, eu estou passando de novo. Sim, porque vos tenés um montão de altares em sua vida. Sempre um montão de altares. Sempre tu seguridade não está em Jesus. Tu seguridade está em el novio. Tu seguridade está em la novia. Tu seguridade está em um relacionamento. Tu seguridade está quando tu tenés em tu bolsillo. Mientras tu seguridade seja isso, síndrome de Judas. ¿Por quê? Porque não entrega verdadeiramente aquilo que tem que entregar. Cambia essa síndrome de Judas por el aprendizaje de Maria. Melhor lugar aos pés de Jesus.
Entrega sua vida para Ele. Entrega tu caminho para Ele. Entrega tus adicciones para Ele. Entrega tu coração para Ele. Entrega aquilo que vos sos para Ele. E entrega também aquilo que vos não sos para Ele. Entrega aquilo que vos tenés em tus pensamentos. Entrega aquilo que vos tenés em tus sentimentos. Entrega aquilo que vos tenés em la maneira que vos actúas. O Senhor é muito mais do que comportamental. O Senhor é muito mais do que comportamental. O Senhor é um Senhor que está interessado em tus pensamentos, em tus sentimentos. Porque aí sim provienen as fuentes da vida. Mientras eu predicava essa palavra, Deus me mostrava pessoas que têm altares em seu coração. E é impossível que vos avances na vida com altares em seu coração. Vai chegar um dia que vos tenés que decidir humilhar-se, arrodilhar-se e dizer assim: Senhor, não há outro mais allá de vos. És Ele, és por Ele, és de Ele, és para Ele. Mientras nós não entendamos isso, família, nós não vamos avançar e vamos ser dominados por nossos pensamentos. Entrega tu caminho ao Senhor, confia em Ele, entrega tus adicciones, entrega, vamos, não tenha medo, entrega as adicciones em relacionamentos nocivos e tóxicos a tu vida, que passa ciclos, vos está de novo arrebentado, vamos de novo. Vos podeis pensar assim, eu entendo que há orações assim, eu tentei fazer isso várias vezes, mas me caí. Caíste 7 e levanta 8. Nova oportunidade de recomeço hoje. Vamos? Se essa palavra falou para vós, salga desse lugar, venga cá adelante e eu quero orar por vós.